Olá pessoal, e aí gente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma live hoje, nesta terça-feira, excepcionalmente fazendo o Papo de Homem Católico na terça-feira, porque a gente faz sempre na segunda. Olha a Bruna chegando aí, Bruna, seja bem-vindo, José também. Ah, Alessandro, querido, que saudade, obrigado. Alessandro do Cristo e Livros faz um trabalho de apostolado impressionante, muito bonito. O Gui Feldens, assim que se pronuncia, né, o Gui, eu acho. Muito obrigado pela presença. Isso aí, Alessandro, obrigado, viu? José, boa noite. Boa noite, José. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Hoje nós vamos falar sobre o uso de eletrônicos e os problemas que isso causa nas crianças, nos nossos filhos, viu? E eu estou esperando a doutora Lélia Mello, a psicóloga clínica, que vai nos falar sobre esse assunto tão importante e urgente nos dias de hoje. Quer dizer, o abuso, os excessos no uso de eletrônicos. Os nossos filhos, as crianças, temos que nos preocupar com as nossas crianças, especialmente nesse excesso de eletrônicos que às vezes nós deixamos, né, que eles frequentam. Então isso aí tem que ter cuidado, tem que ter muito cuidado e analisado com muito cuidado isso, viu? Então muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Doutora Lélia, pontualíssima, chegando para nos ajudar. Vou admiti-la aqui. Opa! Viu, gente? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu talvez não... Minha esposa agora entrou. Minha mãe, muito bem-vinda. Minha mãe e minha esposa também. Muito bom ver todos vocês aqui. Minha mãe também, que é educadora, minha esposa. Doutora Lélia Mello, tudo bem? Muito bem. E o senhor, professor? Ah, muito bem, muito melhor agora. Uhum. Que bom, é Muito uma honra. obrigado, viu? Não, a honra e a alegria é toda minha e a do nosso público aqui também, porque a senhora fez este ato de caridade de nos ensinar um assunto tão importante, falar para nós a sua experiência, do seu conhecimento clínico sobre um assunto tão importante que gera tantas angústias em tantos pais e mães que estão aqui nos vendo, né? E que nos verão depois, né? A live vai ficar gravada, eu vou deixar no IGTV. Doutora Lélia, então, eu só tenho que agradecer a caridade da senhora ter aceitado o convite que eu fiz, deixando um pouquinho aí o seu consultório, os seus atendimentos. Muito obrigado, viu? Prazer, viu? Eu que agradeço o convite. Ah, ótimo. Olha, queridos, e para vocês que estão chegando, não deixem de acompanhar esse trabalho de muito valor, valoroso, especialíssimo, que a doutora Lélia tem feito no Instagram dela. Tá bom? Acompanhe o trabalho da doutora Lélia. E vocês vão ver durante a live, a gente vai falando mais, e depois ela mesma pode falar do trabalho que ela desenvolve, Uhum. e todo o trabalho que é dirigido às nossas crianças, não é? Viu? Isso. Doutora Lélia, olha, se eu puder começar com uma pergunta, eu posso? Pode, até deve. E aí, se a senhora quiser, a senhora pode se apresentar, ficar bastante à vontade. Eu esqueci até de falar aqui. A senhora vai ver que eu fico meio perdido, viu, doutora Lélia? A senhora me ajuda também, viu? Tá. Mas, olha, a doutora Lélia, ela é psicóloga clínica Isso. e orientadora familiar, não é isso, doutora Lélia? Isso mesmo, isso mesmo. Se eu esqueci de alguma coisa, a senhora querendo complementar, fique à vontade antes de responder a primeira pergunta, mas eu queria aproveitar também e dizer para aqueles que estão chegando agora que a nossa, porque nem todos veem as nossas propagandas, né? Nosso assunto aqui hoje o uso de eletrônicos, né, e os seus efeitos negativos ou até positivos em relação aos nossos filhos e às crianças. E eu convidei a doutora Lélia Mello, que tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido, na sua clínica pessoal, na sua experiência profissional e também no Instagram. Né? Sim. Então eu a convidei porque eu vi o trabalho e fiquei admiradíssimo com o trabalho dela. Eu e minha esposa somos seus fãs, viu, Muito doutora Lélia? obrigada, que bom. Eu fico feliz, viu? Mas é maravilhoso. E a ajuda que a senhora nos dá é impagável. É uma dívida eterna. Uma Aham. gratidão eterna, viu? Sim, que E bom. agora nossos convidados aqui receberão esse presente. Não é? Uhum. Mas, doutora Lélia, então, eu queria começar com esta pergunta. Eu vejo que muitos pais, e aqui eu não quero de nenhuma maneira fazer nenhum julgamento, eu só estou Sim. descrevendo um fato. Eu vejo que muitos pais deixam durante muito tempo os filhos ficarem no tablet, no celular,
não é? Como se não houvesse problema. Uhum. A primeira pergunta que eu faço e é uma pergunta até que a senhora mesmo aqui no Story fez, e eu queria aproveitá-la. Tá. Quais são os riscos ou as perdas, ou seja, quais são os efeitos negativos Tá. que o uso desses eletrônicos causam numa criança, especialmente nas crianças? A senhora teria condições de nos explicar isso? Sim, vamos lá. Perfeito. Ótimo. Então, é assim, o uso de eletrônicos na primeira e na segunda infância, inclusive na terceira e, aliás, até a morte, o uso excessivo de telas e de eletrônicos causa defasagens cognitivas, né, intelectuais, na linguagem e na socialização. Quer dizer, em todas as áreas, tá? Agora, é tão prejudicial nos pequenininhos que de 0 a 2 anos, os neuropediatras assim, internacionais recomendam a abstenção total de telas até 2 anos completos. Tá? Nem o filminho, nem no carro, nem na televisão, nada, porque todo o desenvolvimento neurológico está em evolução, né? E a criança é absolutamente plástica. Então, tudo que vê, ouve, tudo que é excesso, né, altera o desenvolvimento neurológico da criança. Entendeu? Então, ele é tão prejudicial nessa primeira etapa que tem que ter a abstenção total, né? Essa seria a primeira infância. Essa seria a primeira infância. A primeira infância é 0 a 3. Tá? Ah, tá. Mas Tá, para uso de telas é até 2. Tá? tá, 2 ok. e pouco, 2,5 até 3. Aí, assim, de 3 a 6, o uso diário deve ser diário, né? De 40 a 45 minutos. Tá? Não é muito. 40 a 45 minutos, que pode variar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde. Mas tem que apresentar o que para a criança? Os pais têm que fazer um planejamento. Tá? Perfeito. Isso de 3 a 6 anos. Isso de 3 a 6 anos. De 3 a 6 anos. Isso. 40 a 45 minutos, tá? Só. O que causa excesso, que foi a tua pergunta, né? Perfeito. Causa déficit de atenção, a desconcentração aumenta, a agitação, a ansiedade, a impulsividade aumenta, diminui o que é bom e aumenta o que é ruim. Né? A criança vai ficando menos, com vocabulário mais empobrecido, com menos capacidade de conceituar coisas, com diálogos limitados, né? E se ela ficar mais ainda, ela vai trocar as telas, que elas são altamente atrativas, diga-se de passagem, tá? Não, olha, um livro colorido, ele é menos atrativo visualmente do que uma tela, porque aquela luminosidade, aquela rapidez, né? Aquela definição das formas das imagens atrai muito olhar, inclusive nosso. Né? Vamos ponderar também, né, a nossa fraqueza. Por quê? Claro. Nós que somos os adultos, né, os pais e as mães, entendeu, professor Leonardo? Os pais e as mães, o problema maior das crianças não são elas, são os adultos. Ah. É o pai e a mãe, porque... Então tem que ter uma educação dos pais também. Uma autoeducação. Exatamente. Uma autoeducação da moderação. Tá? Tem que, nesse aspecto, nesse âmbito, tem que usar e reutilizar a virtude da temperança. Né? A moderação. Tá? E não é só nas telas, uma pessoa madura, ela vai moderando todas as coisas da sua vida através da inteligência, da escolha. Porque nós, os humanos, né, eu, você e a humanidade inteira, nós temos um grave problema de deslizar para os excessos. Tá? Nós temos que ser muito conscientes disso. Muito, muito, muito conscientes. Ter essa identificação é muito importante. Tá? A gente desliza facilmente para muito mais ou para muito menos. Né? Então, os pais e as mães de hoje, eles também estão muito vidrados nas telas, sobretudo no smartphone.
Eu E, sei. né? E o que nós temos que fazer? Tirar o lugar da sua excelência, o smartphone. Porque a sua excelência, o smartphone, ele está nas mãos de todas as pessoas, aonde você vai, em todos os lugares. Ele já foi feito, parece que como se diz aí, pelo espírito ruim, justamente para você levar para onde quiser, né, doutora Lélia? Isso, exatamente. É, Ele é fácil de ser usado, guardado, ele é leve, ele é fácil de ser manuseado. É um clique, você tem uma informação lá do outro lado do mundo, né? Então, ele é altamente atrativo, tá? O computador, o tablet, tá? Essas telas são atrativas para mim, para você e para o resto do mundo. Então, claro, é muito bom que a gente se conscientize, porque as crianças pequenas, elas estão nos olhando o tempo inteiro, não é? claro, claro. Gente, e elas aprendem muito, muito, muito mais né, com o que elas veem do que com os conselhos, né, dos pais, que os pais dão para elas, professores e adultos, entendeu? Então, essa visualização do mundo, se a gente pudesse fazer um distanciamento e um zoom na humanidade, você veria as pessoas com o telefoninho na mão, né? Com o celular na mão. De manhã, de tarde, de noite, nos vários ambientes, e as crianças, ó, ligadíssimas nisso, né? E E elas aprendem. depois não vão entender por que os pais pedem para que eles não usem, ou usem de Isso. maneira controlada. Entendi, Exatamente, exatamente. Então, eu entendi. sei, eu conheço, são poucas as pessoas, casais, pai e mãe, que têm um domínio sobre a telinha, sobre o senhor smartphone, né? Eles conseguiram esse domínio, aí eles conseguiram transmitir para os seus filhos menores e maiores, tá? A ideia de que existe vida além das telas, Olha, tá? Dos eletrônicos, né? Mas daí esta família, esse pai e essa mãe, eles pegam com convicção essa ideia, entendeu? Muita convicção, entendo. né? Eu até já vamos falar daqui a pouco, mas os malefícios dessas telas nas crianças pequenas de 0 a 12 anos, de 0 a 10, digamos que é a infância, primeira, segunda e terceira infância, ocorre em todos os âmbitos do desenvolvimento. Então, por que hoje tem muita dificuldade escolar? A criança, se faz uma avaliação, a criança é inteligente. Inteligência na média, às vezes superior, um pouquinho acima, né? Mas tem dificuldade de aprendizagem. Tem dificuldade de aprendizagem. Ah, fica para recuperação. Ah, às vezes, né, passa por conselho. Então, por quê? Ela está absorta no mundo dos eletrônicos e pensa quando chega num caderno com linhas que ela tem que escrever, a pequena lá de lápis, entendeu? Fazer exercício, né, manual, entendeu? Que é demorado. Vocês vejam, a tela, ela é tão atrativa que ela é rápida, imediata, né? Mas a vida, a realidade é o quê? A realidade é trabalhosa e demorada, né? As Quer dizer, telas estão... já tem esse contraste, já tem esse ela não vai ter paciência para viver como a Isso, vida pede. Ela vai querer isso, o virtual, ela vai querer trazer isso. o virtual para. Exatamente. Quando uma criança quiser trazer o virtual, que todo o resto fica enfadonho, né, chato, porque não é rápido, é demorado e exigente, né? Então, quando ela quer trazer esse virtual para a vida, ela quer que se generalize a virtualidade, aí ela está no vício, Olha, né? Que o e vício, ela ele já vai... perdeu o senso de realidade. Exatamente. Essa. Exatamente. E tem crianças, pelo menos a partir de 10 anos, há na descrição, na literatura médica, né? O vício de crianças de 10 anos já, a partir de 10. Mas daí a maior parte são o risco de adolescentes. Tá? Adolescentes que a vida deles está envolta, o pai e a mãe é a tela, né? A religião é a tela, entendeu? Toda a aprendizagem deles é pela tela. Entendeu? Entendi. Que Então triste isso, não é, é doutor? triste e é um sofrimento. E depois para Claro, sair disso é muito difícil. É melhor não entrar do que ter que sair depois. claro. Entendeu?
Então, o desenvolvimento da criança tem que ser como? Sensório-motor, movimento, experiência, a inteligência que entra pelos 5 sentidos. Mas a tela não entra pelos 5 sentidos. Né? Olha, a concentração de uma criança na tela é muito passiva. Tá? É diferente da criança brincando, cozinhando, correndo, lendo, é diferente. Essas atividades desenvolvem várias habilidades mentais. Sim. Tá? A da tela é aquela do descanso. Né? Aquela do descanso. Eu lembro que quando eu ficava assim, exaurida com algum dia de trabalho, eu queria chegar e ver televisão. Claro. Eu queria ver, né? Eu acho que vários adultos, de tanto que a tela ela não te faz, não leva raciocínio nenhum. Claro. Claro. Né? Então, hoje, crianças têm déficits na fala, déficits na compreensão oral, déficit na produção de texto, déficit na redação, déficit na lógica, na motricidade fina para aprender a escrever. Né? Por quê? Muito menos experiências reais, concretas, sensório-motoras. Olha só. Né? Então, veja quantos prejuízos. Prejuízos, eles muitos, tomam todas as dimensões muitos. humanas. Né? Nossa, muitos. Realmente muito preocupante. Doutora Lélia, eu já tinha uma ideia, a gente lê, mas agora ouvindo esta aula que a senhora está nos dando, eu estou aqui, pasmo, me desculpa até se eu me perder nas perguntas aqui, porque eu já sabia de algumas coisas, mas isso daí é realmente assustador, porque não são poucas as crianças, não são todos os pais que estão muito bem informados, e aqueles pais que estão informados, como a senhora disse, nós temos essas fraquezas, porque a criança, para ficar fora desses eletrônicos, e me corrija se eu estou errado, a criança nos dá uma tranquilidade. Então, por exemplo, às vezes o pai chega cansado, ele quer, né? Ou os pais que ficam dentro de casa, trabalham home office, ele quer um tempo só para ele, as mães que não trabalham fora. Então é muito mais cômodo também para nós deixá-los no tablet. Mas se a gente pensar em tanto de problema que traz, e se nós amamos realmente nossos filhos, o amor traz sacrifício, nós temos que fazer esse sacrifício. Agora, se eu entendi bem, doutora Lélia, vamos lá, de 0 a 2 anos não tem que dar. Não tem nem, não é nem questão de excesso, é porque não dá nada, não pode dar nada. Ponto. Zero. Ponto. Tá, zero. Aí, dos 3 aos 6, aí nós já podemos falar de excessos, porque a senhora falou aí de coisa de 40 minutos por dia, não é isso? Isso. Vamos lá, 40 minutos por dia. E aí eu acredito que os pais também, que precisam se autoeducar, os pais também vão tentar ficar, aí esses 40 minutos também, eu posso fazer essa correlação? Os pais, não, é que assim, os pais... Nessa idade de 3 a 6 anos. Os adultos podem mais, tá? Mas é só não deixar a criança ver, é isso? Isso, exatamente. Tá. Porque senão vai ficar esquisito cobrar do filho. Sim. Os 40 minutos, mas você tá 5 horas, né? 5 horas é inadmissível. É porque os pais... Mesmo pro adulto, né? Mesmo pro adulto. Mesmo para adulto é inadmissível. Sim. É inadmissível 5 horas, a não ser que você trabalhe. Eu trabalho aqui. Claro. Dessa tela, e muitas pessoas, né? Claro. Vamos tirar trabalho, sobretudo nessa época, né, do home office, entendeu? Mas o adulto, para o adolescente e o jovem adulto e adulto, são 2 horas no máximo para comunicação, para ouvir música. Entendi. Entendeu? Tá? Agora, por exemplo, dos 6 anos, então vamos lá, dos 6 até os 12, podemos ter essa outra classificação também ou até os 10? Não, de 3 a 6 é 40 a 45 e de 7 a 11 é de 1 hora a 1h30. 7 a 11. 7 a 11, tá? 1 hora a 1h30. Isso, 1 hora, 1h30. Aí entra na adolescência, 12, tá? Adolescentes se comunicam muito, eles falam, eles conversam com os amigos. 2 horas. Tá? E não mais 2 horas. 2 horas. Exato. E aí da adolescência até a fase adulta, até falecer, até morrer, 2 horas. Tá ótimo. Tá ótimo.
Tá ótimo. Aí, por exemplo, alguém perguntou aqui, por exemplo. Bom, então a senhora já nos deu aqui as doses certas Isso, para cada. isso. Fase. Ótimo. Fase da doença. Fase. Uma aula, Uhum. uma verdadeira aula que a senhora está nos dando. Nossa mãe. Olha só. E agora é o seguinte, tá bom. Agora algumas pessoas já perguntaram aqui, a senhora mesmo tinha colocado uma pergunta que eu achei muito interessante. Vamos dizer, para os pais que estão tendo os filhos agora, já estão com a grande lição aqui, mas aqueles que por um acaso, doutora Lélia, estão nos vendo e nos verão depois, e que já permitiram que os filhos ficassem, já estão num drama, os filhos aí com 10, 11, 9 anos, que estão 4 horas direto no celular, Uhum. os pais que já deixaram a corda quebrar. Tá, Como tá. é que eles podem sair disso? Tem técnicas, enfim, sem precisar bater no filho toda hora. Quer Uhum. dizer, como é que exerce a autoridade aí, né? Muito Uhum. difícil, não? É, não é fácil, mas é viável, tá? É Ótimo, viável. tá. Tem que ter um recomeço. Os pais, de vez em quando, não só em relação a isso, mas vamos falar disso, tem que fazer uma avaliação e reavaliar como que eles estão conduzindo a família. E os filhos têm que saber disso. Eles não podem crescer às cegas, né? Então, os pais perceberam que permitiram demais e o uso está exagerado, tá? E normalmente, eu vou dizer, como muitas mães me escrevem, os filhos ficam mais irritados, mais nervosos, mais aflitos, mais ansiosos. E há mais conflito na família quando há excesso. Então, se a coisa não está boa para ninguém, é hora do divisor de águas. Tá? Senta, o pai e a mãe conversam antes entre si. Aí vão para os filhos, fazem uma avaliação dessa vida interior aí, né? E depois faz um recomeço. Tá demais. Nós todos, inclusive os pais, podem se autoacusar se estiverem também exagerando, né? Entendeu? Perfeito. Os filhos veem, os filhos percebem. E vamos fazer assim, a partir de hoje, nós, a nossa família, vamos mudar a modalidade do aproveitamento do tempo. Tá? Ótimo. Tem que mudar. Os filhos vão sofrer um pouquinho, vão, mas os pais com autoridade positiva, eles conseguem liderar essa nova demanda. Entendeu? Perfeito. Os pais vão na frente dando exemplo. E o que é que os pais têm que fazer? Porque não é só deixar as telas e pronto, acabou. Vai pôr o que no lugar? Isto, Né? isto. Qual Quer é a dizer, porque vai ter uma crisezinha ali de abstinência, né? Isso, Uma isso. espécie, especialmente dos filhos. Os pais podem oferecer o que no lugar do pirulito que ele tirou? Sim, uma longa variedade de atividades. O que as Uhum, famílias não estão tendo mais? Que as telas entraram e tomaram toda essa dinâmica mais viva, tá? Que é, uhum. dentro de casa, os pais têm que ter brinquedos que não sejam prontos. Eu estou fazendo a apologia de brinquedos naturais e de materiais de papelaria, tá? Por quê? Porque a criança constrói. Ela constrói Ótimo. ponte, casa, avião, ela monta, ela cola, ela pinta, ela desenha, ela recorta, entendeu? Tem que ter assim, muito material desse tipo dentro de casa. Se tiver casa, tem que ter fora. Pneu, bambolê, bola, corda, entendeu? Mas Ah, entendi. coisas assim, às vezes até um circuito, entendeu? E ninguém está fazendo muito isso, ou muitas pessoas estão fazendo. Então, a diversão é shopping e telas. É. Telas e shopping, tá? Por Por exemplo, a senhora exemplo, recomenda também o passeio por áreas verdes. perfeito, isso. Ótimo. Tá. Sim. Então, olha, criança, adolescente, gente, onde tem gente, onde existe pessoa, essas pessoas têm que circular por ambientes naturais pelo menos 2 vezes por semana. Olha, Entendeu? Tem que ir. olha. Criança num bosque, criança na terra, lá no sítio, na chácara, correndo atrás das galinhas, entendeu? Mexendo, se sujando. Nossa, elas descansam muito bem, acaba toda a irritabilidade da criança, tá?
É uma ludicidade, uma brincadeira, o uso do seu tempo é criativo, ela está se desenvolvendo, porque tudo aquilo que eu disse que a criança perdeu com as telas, ela Claro. ganha com essas experiências sensório-motoras. Quer dizer, na Entendeu? tela a experiência sensório-motor é mais passiva do que ativa. E com isso tudo, com essas brincadeiras, com o sair, fica mais ativa. Isso gasta uma energia dela, ela fica, é claro, ela fica muito mais centrada, equilibrada. Não é? Isso. É. Agora, doutora Lélia, eu ouvi dizer, desculpa a minha ignorância, eu ouvi, alguém até, sabendo da nossa live hoje, um casal amigo me mandou uma mensagem dizendo, olha, eu tive aqui o relato, o senhor já ouviu falar do tal da autismo virtual? Isso existe? É um conceito, que o autismo é Uhum. a criança que é centrada nela mesma, não por egoísmo, é pela natureza Ah, da tá. patologia, né? Então, então, quer dizer, a tela pode desenvolver isso de alguma maneira, o excesso dela, né? Sim, seria um autismo funcional. Você desenvolve o problema na Perfeito. coluna por uma posição no trabalho, Ah, entendi, tá? entendi, É só um conceito. Não é que desenvolve a entendi. patologia como os tal, mas que pode Ah, ter eu uma sei. Ah, entendi, é, entendi, entendi, mas entendi. as pessoas que usam muito ficam egocentradas, Claro, tá? Totalmente claro, egocentradas. E se a claro. criança fica egocentrada, ela vai querer ser assim. Porque a experimentação da vida dela está sendo essa, com muita ênfase, né? Com muita quantidade, muita intensidade de tempo, entendeu? E é Então a muito criança, cômodo, não é? Ela muito. nunca é desafiada, não é? Uhum, exatamente. Quer Ela dizer, o não desafio que exige. ela tem é. Pode falar. Não, 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 cortei a senhora, por favor. Tá, tá. Ela é pouco exigida. Ela é muito pouco exigida, porque ela vai aonde ela quer. E olha só o que faz uma tela. A um clique, eu obtenho a satisfação do meu desejo. Tum, tum, um Uhum. cliquezinho. Imediatamente, imediatamente, sempre imediatamente. Vejam quanto transtorno não causa para a criança, né? Porque tudo é imediatamente. Alguém disse que o meu som tá baixo. Eu esqueci de pegar o meu Baixo? fone de ouvido. Ah, não, aqui pra mim tá bom, viu, doutora Lélia? Será? Tá baixo? Que pena. Será? É. Mas vamos Talvez as continuar, porque eu pessoas não tô com depois ele aqui. verifiquem. Ah, tá bom. Não, mas pelo menos aqui pra mim, se as pessoas puderem depois, só conferir se o volume delas também tá alto, né? Uhum. Tá. O som está ótimo. Então acho que tá. Ótimo. Quem sabe a pessoa tá com Isso, talvez o volume, né? Um pouco mais é, baixo, né? é. Bom, o que a gente estava falando? Então, as crianças são muito pouco É, exigidas. isso. Esse imediatismo, né, dos eletrônicos, ele traz ansiedade. Nunca, em outra época da história, as crianças foram tão ansiosas, foram Ah, isso é muito para o verdade. consultório de psicologia, de Isso é verdade. psiquiatria, né? E o que é? Elas não estão doentes, não são crianças doentes. São crianças que têm uma vida disfuncional. Brincam Hum, pouco, tá? Brincam olha de só. verdade, tem que brincar de verdade. Não pode brincar de mentirinha. Tela não é brincadeira. Tela não adianta você deixar ali para ela ficar bem, porque ela não se considera uma brincadeira. Brincadeira é movimento, né? É tato, é relacionamento, entendeu? Então, os pais, aí, esses dias eu estava perguntando para uma adolescente, mas o que você está fazendo nas férias? Eu fico no celular. Quanto tempo? Ah, o dia inteiro. Mas Nossa. por quê o dia inteiro? Não tem nada, não tem o que fazer, não tem outra coisa para fazer. Então, veja bem, 15 anos, não tem a casa para ajudar a organizar, não tem um livro, não tem um jogo de tabuleiro para brincar com a família. Foi agora na Semana de Feiras de Julho, né? Entendeu? Ah, sim. Entendeu? Então, assim, imagine uma pessoa tá cansada, tá ansiosa, tá triste, essa pessoa, entendeu? Olha Mas é só. porque a vida dela está limitadíssima em eletrônico, no senhor smartphone, no imperador o smartphone, Que entendeu? coisa. Agora, o que é que hoje, o que assim acentua as dificuldades das crianças? São os adultos. Porque criança ainda não tem escolha.
né? Entendo. Criança não tem zero, criança pequenininha, zero escolha, né? Ela vai crescendo, claro, vai se familiarizando com o mundo, com a realidade. Ela inicia pensamentos, né? Mas ainda não tem liberdade para escolher o bem, o bem. Então, ela faz o quê? As crianças fazem birras. Quase 100% das crianças fazem birras. E os pais se incomodam muito com as birras. Os pais dão qualquer coisa. Ah, é verdade. Nós temos muito. Nós não somos ainda muito vacinados, né, contra a Isso, birra, contra. isso. nó- Contra A gente, choro, para contra evitar um grito, problema, eu sei, eu sei, né? eu Entendeu? sei. Isso que eu Talvez uma vejo. coisa um pouco romântica, não é? De você não querer ver o filho chorar, Isso, tadinho. isso. Esse romantismo, olha, os pais que estão aqui, é nefasto, tá? Olha só. É nefasto não contrariar uma birra. E olha, você não precisa ficar bravo, não precisa gritar, você não precisa ficar todo descompensado porque uma criança está berrando. Fique calmo, deixe ela berrar. O que ela quer não é Entendo. bom. Ela não sabe que não é bom, mas você sabe que não é bom. Ela não sabe, você sabe. Entendeu? Então existe uma inversão da insistência. Claro, claro. A criança insistiu, ganha, insistiu, ganha, insistiu, ganha. Ela consegue isso no gogó, né? E os pais não insistem. Os pais acodem imediatamente para não Eu ouvir aquele sei, choro. Mas eu teria que sei. ouvir o choro. Tem que ouvir o choro. Se tiver que chorar 15 minutos, no outro dia vai ser 10 minutos, no outro dia vai ser 5, no outro não vai ser nenhum. Entendeu? Espera uma Ótimo. semaninha, ela vai relacionando. Não, isso não dá, eu choro, não dá. Eu choro e não consigo, eu choro e não consigo. É uma bobagem ficar chorando, entendeu? Não Claro, é que ela claro. pense, ela percebe, é percepção, Quer entendeu? dizer, a gente vai criando, a gente vai enfraquecendo e criando uma espécie de malandragem nela, de saber que sempre ela vai conseguir, não é? É. Ela sempre vai conseguir conforme o choro. Uhum, É isso. muito interessante isso, muito Muito interessante. Quer dizer, interessante. então nós temos que, na verdade, no final das contas, Hum, também tem a questão da responsabilidade. A criança, pelo mal que ela pratica e do qual não tem muita consciência, ela responderá pouco. Nós é que responderemos muito, então nós temos que estar isso, cientes disso. E isso, nós sabemos, é isso aí. isso, isso. E outra coisa, entrou na paternidade, na maternidade, um adulto tem que saber uma coisa: educar é árduo. É. Tá? Educar é uma das Tanto funções terceiros mais. como a nós mesmos, né, doutora Lélia? A autoeducação, eu sou É. favorável, porque um filho, ele tem que olhar para um pai e para uma mãe, e ele vai saber, aos 6 anos, ele consegue perceber todos os defeitos dos pais, tá? Aí ele tem que olhar e perceber, não, mas ele está se esforçando. De alguma maneira, pode Ah, ser isso é falta importante, uma, mas um sei, pouco sei. mais, tá? Porque essas crianças jamais vão ter pais perfeitos, né? Ah, Mas é, elas têm é. que ver que todos vão crescendo. O pai está se esforçando, a mãe está se esforçando, e aí os pais estão exigindo dos filhos, né? Os pais apoiam o crescimento dos filhos. Eles devem propor e apoiar, levar junto. Eu entendo, eu entendo. Eu sei que, por exemplo, esse comentário e a pergunta que eu vou fazer, talvez vai fugir um pouquinho do que nós estamos falando, mas eu acho muito importante o que a senhora está falando. Por quê? Porque às vezes nós podemos incorrer nesse erro de dizer assim, olha, você tá querendo, às vezes a gente fala pro nosso esposo, né, para nossa esposa, você está querendo que eu seja perfeito, que eu tenha Uhum. todas as qualidades, as virtudes em ato, em perfeição no momento. É, Mas o problema não é esse. O problema é que você também não pode usar o argumento de que Deus não te fez nascer perfeito para errar sempre. sim, sim. Você tem Isso, que mostrar que está se esforçando para evoluir e as isso, pessoas vão te compreender, porque pelo exato. menos há um esforço. E os filhos têm que ver isso também, Isso, não é? isso. Os Não é? filhos Eles estão. amam os pais apesar de tudo, tá? O Claro, pai é claro, chato, ele é amado. O pai é meio grosseiro, ele é amado. O claro, amor leva para casa o kit das claro. qualidades e das fragilidades, né? Isso. Agora, nesse tema dos eletrônicos, se os Aham. filhos percebem que os pais também estão se contendo, e olha, tem uma síndrome atual aí, até quero dizer para vocês, que é o seguinte, que é a paternidade
e a maternidade distraída. Ah, tá. Tá? Esse também é um problema. Porque os pais, eles querem, assim, acabar com o sintoma. Muitos pais, não todos, obviamente, né? Acabar com o sintoma. Então, eles dão imediatamente no restaurante o celularzinho, que daí eles têm um sossego. Claro, claro. É melhor, gente, ir no restaurante, leva um livrinho, leva umas folhas com lápis de cor, com giz de cera. Né? Entendeu? Nem mostra celular para a criança. É claro que talvez não vai ter a mesma eficácia que teria talvez um tablet, porque a criança vai enjoar daquilo, vai pedir outra folha, não tem. Vai te dar um incômodo, mas é isso, não é, doutora Lélia? Não é isso? É Leva assim 10 folhas. mesmo. É assim mesmo, não tem É assim problema. mesmo. Não Não tem é? problema. Eu não posso contentar esse filho com aquilo que ele quer, sabendo que aquilo que ele quer, que eu sei que é atrativo, não é bom É para prejudicial. Uhum. o desenvolvimento inteiro dele. Não é um probleminha qualquer. Então, é melhor você levar 10 folhas A4 com lápis de cor de cera e sair um pouquinho ali no jardinzinho do restaurante, voltar e Perfeito. conversar com a criança também, entendeu? Do que você fazer isso toda hora, entendeu? É uma muleta, é uma muleta. Os pais estão estragando as crianças. É uma Claro. muleta muito desnecessária, tá? Muito prejudicial neurologicamente, psicologicamente, socialmente, né? Então, olha, se eu fosse vocês, como disse aqui a Bela, tablet hipnotiza. Gente, as telas, elas abduzem a nossa inteligência. É um É negócio verdade, abduzido. verdade. Se faz isso conosco, né? Quanto mais que Isso, nós temos ainda a vontade mais madura e podemos isso, renunciar, quanto é, mais as crianças, né, doutora Lélia? isso, Mas, exatamente. olha, é muito importante a senhora chamar. Olha que eu não tinha, quando fiz o convite, e aí me preparando um pouco para lá, eu não tinha pensado muito nessa questão de chamar nós, pais, à responsabilidade, porque, Aham. de fato, não é, qual é a culpa plena que uma criança terá no vício de jogo? Não tem. Nós é que permitimos. E Isso. nós permitimos pelas nossas fraquezas, porque não queremos problema, porque no romantismo de nunca contrariar, porque vamos lá, talvez estejamos cansados, é o momento que nós temos para relaxar, e aí você deixa muito mais do que aquele tempo para cada idade que a senhora nos disse aqui, Isso, é. mas nós temos que trabalhar isso. Tem Uhum, que ter uma autoeducação no, uhum, no seu relacionamento, no seu relacionamento adulto com as telas uhum. e a sua educação, a sua autoeducação de como ser forte para negar às crianças Isso, o que elas isso. querem e o que não faz bem. E negar e Exatamente. assumir as consequências da Isso, negativa. isso. E aqui eu Né? quero fazer uma apologia, quero fazer um adendo, né? Uhum. Falando desse conceito. A gente quer coisas muito fáceis e nós queremos prazeres, nós todos, e a gente quer problemas resolvidos imediatamente. Eu sei. Que é Tu, justamente o que o tablet dá. isto. Tudo que Então, custa um pouco mais parece que é difícil. E se eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade de resolver já correndo. Eu não posso olha esperar, só. entendeu? Então, isso já é fruto, né, dessa Claro, isso já ansiedade. é uma ansiedade, né, Já doutora? é, já é. Então, nós estamos, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tá? Eu sei Olha que ele é só. grande, eu sei que ele é grande, mas fazendo as devidas Ah, claro, claro, proporções, claro. proporcionalmente, ele é o país mais ansioso do mundo, né? Entendeu? Então, o que que E, os e- homens, o que e a gente nós... tem como fazer uma correlação, quer dizer, talvez outras coisas provoquem a ansiedade, mas a gente tem como fazer essa correlação, que essa ansiedade que está crescendo no mundo hoje, justamente na era tecnológica, é em grande parte, ou se não em toda a parte, exclusivamente por causa da tecnologia. ainda não dá para Ou do saber, não tem excesso. pesquisa. Exatamente. Não tem pesquisas assim tão macros, né? Macro, mas Aham. grande parte a gente já sabe, porque você vê uma criança que começa a pegar no tablet aos 2 anos, e aos 2 anos e meio ela está descompensadinha, com dificuldade de dormir, Claro, claro. isso acontece muito. Você sabe que olha aqui, os diretores e engenheiros do Vale do Silício não colocam os seus filhos aonde tem estudo por computador, por tablet.
Não matricule seus filhos em colégio assim. Só matricula em colégios mais tradicionais, que é livro, caderno e escrever. Mas por quê? Porque esta parcela, por quê? Porque eles sabem da sagacidade, do quanto atrai e do quanto é perigoso chegar no vício. Eles que Olha só. constroem os aparelhos, eles constroem... Ah, agora fez sentido para mim. Porque eles... Ah, tá. Sabe tudo. Porque eles constroem... Ah, olha aí, Exatamente. claro. Eles sabem a rapidez, é a atração, é a imagem, o colorido. Se eu ponho o agrotóxico no morango, eu não como morango, claro, eu sei. Entendeu? Eu sei. Agora, olha só. Eu queria voltar naquilo que a gente estava falando sobre o controle, sobre o autodomínio. Tá. A gente não pode, gente, pais queridos que estão aqui nos vendo e vão nos ver depois, dizer um não para uma criança, frustrar um filho. E que, para isso, eu tenho que inventar um teatro, um circo, para ele não sofrer com o não que eu vou dizer para ele. Entendeu? Isso que eu tenho visto nos pais. Mas qual é a dica para deixar... qual é a dica para deixar de dar mamadeira? Perguntaram para uma mãe, a dica, não sei, é deixar de dar mamadeira. Olha só. Sem muitas gracinhas. Sem muitas gracinhas para confortar o coração. É isto? É isto. Não precisa. O que conforta o coração da criança frustrada? O carinho do pai e da mãe. Entendo. O carinho puro. Pegar no colo, abraçar, beijar, dizer, explicar na linguagem da criança que aquela chupeta, a partir de hoje, por causa da idade dela, já não faz mais sentido. Que entende que ela vai sentir falta, mas ela vai passar. Entendeu? E tira a chupeta. Tem que deixar a mamadeira. E nos outros momentos... Entendi. E nos outros momentos dá esse amor, esse calor humano, mas não naquele momento para confortar, mas num outro momento de carinho mesmo, é isto? Você pode dar no outro momento, mas quando você tira, você também já pode explicar e dar uma... entendi. É que nem o que a gente falava, como que tira esses eletrônicos de uma hora para outra, se até agora foi a alegria alegria entre aspas, tá? Eletrônico nunca... A aparente alegria. Exatamente. Eu digo que é euforia. A euforia é uma agitação interior que tem cara de alegria, mas que não é alegria. Né? Entendeu? Então, como que tira? Tira assim. Todos juntos vamos fazer uma desescalada dos eletrônicos. Entendi. E quanto tempo leva essa desescalada dos eletrônicos? 21 dias, em média. Para tirar, desinstalar um que seja um vício. Entendeu? Não é tirar, é moderar. Isto independente das fases. Isso. Independente. Uma criança de 12 anos, 11 anos, 10 anos, que o pai, infelizmente, por uma fraqueza, e a mãe também deixou ficar aí 10 horas do dia hoje, ele vai levar aí de 21 dias, é isso, doutora Lélia? Isso. Para cortar a coisa. Não é cortar, é moderar. Quer dizer, desescalar, é como eles desmamar um pouco, né? Isso, não é a melhor palavra? Tá ótimo. Agora, alguém fez um comentário aqui, eu não sei se a senhora gostaria de entrar nesse campo. Além de tudo isto que nós falamos, junto com este avanço tecnológico, vem... Deixa eu ver se eu consigo me explicar. Há uns tempos atrás, essa questão da pornografia, era muito difícil uma criança ter o acesso assim tão pleno. Era uma banca de revista, mas ainda assim com proibições. A senhora concorda que ali pode... Quer dizer, ali ela num clique, ainda tem esse problema, né? Sim. Eu dei uma live junto com o pediatra umas 3 semanas atrás para um colégio aqui de Curitiba. Sobre a pornografia. O acesso fácil e rápido e o vício da pornografia mais tarde. Né? Entendeu? Quem quiser tem no meu YouTube. No YouTube. Porque essa eu não assisti. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Eu vou lá ver, claro. Colégio do Bosque Mananciais. Essa não tá. Tem só um podcast sobre isso no meu YouTube. Tá lá, é o primeiro de todos, é o último que eu coloquei. Tá. Não, nós vamos ver, viu, gente? Ó,
a educação sexual, tá? E os Perfeito. fatores de risco dessa educação sexual. Sim, as crianças estão acessando o conteúdo pornográfico facilmente. Sim. Nossa, E mãe. muitas, é uma quantidade muito grande, infelizmente, tá? É assustador. Então, os Quer dizer, a pais, imaginação aí já foi pro brejo. a inocência, a E a imaginação, os inocência, quer dizer, hormônios, quer dizer, uma imagem, basta uma imagem, né, doutora Lélia? Eu acho que isso. a coisa. Porque a imagem da pornografia é extremamente grotesca. O psiquismo É, de uma criança e de um adolescente não aguenta muito, é assustador, é muito impactante. Né? Muito entendo. impactante, tá? Mas, claro, sempre depois, como o cérebro é plástico, os pais, por isso que nesse vídeo tá dito lá, que os pais têm que ensinar a vida sexual normal a partir dos 9 anos para os filhos, para os pais chegarem antes dos amigos, antes da... Ah, entendi. É, Olha, muito interessante, viu, muito gente? Olha interessante. aí, ó. É, Vamos procurar, então, no YouTube da doutora Lélia. Tem um podcast lá, não é isso, doutora? isso mesmo. Isso. Falando sobre a educação sexual e os problemas relacionados com a pornografia, que vem ao nosso assunto aqui, Sim, porque as crianças no tablet acessam com isso. facilidade ali, não Muito é? rápido. Acessam com facilidade. Isso. Pois bem, vamos ver aqui mais alguma coisa. Alguma coisa que a senhora queria destacar, doutora Lélia? Sim, que era o quê? A paternidade e a maternidade distraída. Ah, é. Isto. Né? Eu estava falando disso, né? Que é o quê? É aquela baixa qualidade que os pais dão na atenção aos seus filhos. É uma atenção muito entrecortada, porque os É uma falta pais de fiscalização. Uma falta de fiscalização mais direta. Seria assim? também, Uhum. mas o quê? O pai com os filhos estão conversando eles estão vendo o celular, o pai e a mãe. Eles interrompem muitas vezes, porque é criança mesmo, né? É criança, tá? Depois volta a falar, interrompe. Volta a falar, interrompe. Entendeu? Então, essa paternidade distraída, em que a atenção ela é muito interrompida. É uma desatenção crônica, pessoal. Desatenção Entendo. crônica, tá? É diferente da desatenção ocasional. É claro que você está falando com alguém que tem que interromper, às vezes, por um outro motivo de força maior, né? Mas os pais estão fazendo muito isso com os filhos. Entendeu? Dando Olha essa só. atenção demasiadamente entrecortada pela pressa. Né? Entendo. Nessa pressa está um tempo muito grande de smartphone ou de tablet dos próprios pais. Olha só. Não, aí é grave, né? Sim. É grave, né? Sim, Então eu digo que a causa do problema não é das pessoas e nem dos eletrônicos. Viva os eletrônicos. Viva a internet. Tá? É que nem a pessoa que bebe muito, o problema não é o vinho. Ah, não, esse vinho Mas é claro. não é o vinho, é a pessoa. Tá? Claro. O problema não é o tablet nem a internet, sou eu o problema. Né? É o adulto, é o pai e a mãe. Não é a criança e o adolescente. Sim, ficou claríssimo. Sim, é o ficou pai e a mãe. claríssimo. Agora, doutora Lélia, como é que nós podemos... Um pai pode perguntar agora assim, mas, doutora Lélia, será que eu não posso ter um momento para mim, para minha esposa? Com certeza. Eu quero fazer uma leitura. Sim. Como é que... Então, como é que faz? Claro que cada família terá seus... Não é? Como conciliar, né, essa paternidade ou maternidade distraída de um pai que quer fazer o seu interesse, que quer fazer uma leitura, que não conseguiu o dia todo, e ao mesmo tempo dar uma atenção amorosa, generosa às crianças. Eu não sei se eu só estou... Desculpa a minha ignorância, às vezes estou perguntando uma coisa que não tem nem cabimento. É possível matematizar isso? Sim. Como é que faz isso? Sim, é possível. Os pais, é assim, digamos que pais que trabalham fora, chegam em casa, o terceiro round, trabalho de manhã, trabalho de tarde. O terceiro round, que é a partir das 18, 18h30, 19, aquela hora é a hora da família. Né? É hora de sagrada. tomar banho, sagrada, de fazer lição, de conversar. Sentar todo mundo no sofá, jogar, brincar e conversar. Tá? É hora de todos. Né? E os filhos pequenos vão para a cama mais cedo.
né? Sim, sim, Em sim. princípio, a partir de 8 horas, no máximo 21 horas, os filhos pequenos. Bom, das 21 horas às 22h30 é o tempo do pai e da mãe. Entendeu? Ah, entendi. Que cada Entendi, família tem entendi. o seu. Que pode ser dois individuais, um lê um livro, outro lê outro, os dois veem um programa, um documentário, um Ah, TV, entendi, entendeu? entendi. É, Olha só, muito importante isso, doutora Lélia, muito importante. A sim, senhora está sim. dando uma aula a todos nós. Pois Muito é. O importante. que os pais não podem é chegar em casa exauridos por causa do primeiro e segundo round, mesmo que cheguem cansados. Ainda é hora de trabalhar mais um pouco, que é o trabalho feliz, que é o trabalho Sei, da família, né? Dos filhos e do cônjuge, entendeu? É hora da reunião entendo. diária, entendeu? Que é hora, inclusive, da formação que os pais têm que levar aquelas conversas super, muito envolventes e falarem de valores e de virtudes. Contar o Ótimo, caso, uma biografia, uma história, entendeu? O que é bom, o que é ruim, o ótimo, que é feio e o que é bonito, o que é falso, o que é verdadeiro. É hora da conversa em ótimo. família, tá? E desses cuidados. Claro. Tá? Agora, realmente, os filhos, se os pais forem organizados, os filhos dormirem até 21 horas, pronto, é o pai e a mãe, depois é o tempo deles. Né? É o tempo deles. É. Ótimo. Olha, doutora Lélia, minha esposa, mulheres leitoras, acaba de me avisar aqui que nós temos Um pouco 10 tempo. minutos. Tá. Eu gostaria, nós conversamos, eu acredito que nós tenhamos abordado mais do que, pelo menos, as minhas expectativas do que deveria abordar. A senhora deu uma aula, foi uma aula. Nossa, olha, eu dificilmente, tinha tempo que eu não aprendia tanto em tão pouco tempo. Bom. Te agradeço mesmo e acredito que esta é a opinião de todos que estão nos assistindo. Já estou lendo aqui, muito boa live, maravilhosa. Alguém que disse que a senhora tem um senso prático, realmente, uma objetividade nas respostas, uma clareza. Doutora Lélia, olha, realmente, estou impressionado mesmo. Mas eu gostaria de dedicar esses últimos minutos a que a senhora pudesse falar um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que muita gente fica constrangido com isso, mas eu gostaria muito que a senhora falasse do seu Instagram, que é @LéliaPsicóloga, é isso? Isso mesmo. Para que as pessoas acompanhem, queridos. Que para quem não conhece ainda, acompanhe a doutora Lélia. Sim. Talvez o seu consultório, a senhora fica em Curitiba, é isto? Eu fico, mas no momento eu não estou indo ao consultório nesses tempos. Ah, tá. Mas a senhora está atendendo online. Online. Online vai Online. para o Brasil. Assim, todos O os estados Brasil, eu tenho paciente. Então, vê se eu falar alguma bobeira aqui, só me cuida. Então, se alguém mandar uma mensagem para a senhora lá naquele direct, aquele lá, sim. pedindo uma consulta, a senhora conversa. Sim. Não é isso? Sim. Gente, olha que maravilha, hein? Maravilha. É muito difícil nos dias de hoje nós encontrarmos uma psicóloga tão consciente, com formação nas virtudes. Isso. Prestem atenção. Muito bom. Doutora Lélia, alguma coisa mais a senhora gostaria de acrescentar? Eu queria ler rapidamente, Claro, porque como claro. são muitos itens, eu vou ler tudo Tá. aquilo que dá para fazer para os pais se antenarem para propor Ótimo. para os filhos. Tá, Tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Desenhar, cantar, subir em pneu, em murinho, correr, bola, bambolê, areia, terra, colagem, tinta, passeios na natureza, aquele circuito de psicomotor, né? Todo o arsenal de papelaria que se tenha em algum lugar da casa, muita variedade de papelaria, com aqueles materiais sucata, né? Sei. E promover brincadeiras. O que os pais têm que fazer? Brincar entre famílias. Chamar pessoas, crianças, promover gincanas, tá? Aí você tem o quê? O lúdico e o encontro. Sei. Né? A brincadeira e o relacionamento. É uma alta aprendizagem. Entendeu? Olha Tudo só. isso, gente, substitui muito altamente qualquer eletrônico. Olha só. Quer dizer, nesses momentos, cada família vai ter o seu momento, mas tem que ter esse momento. E tem que ter um momento também entre famílias, porque também muitas famílias não estão se visitando. Ah, entendi. Ah, isso é muito importante mesmo. E as dificuldades de um vai ajudando os outros, isso. não é?
Isso é Isso. muito importante mesmo. Famílias boas mais reunidas, muito mais reunidas. Eu entendi. Né? E ali fazer as brincadeiras que faz dentro do âmbito daquela família específica, fazer para todo mundo. Fazer para todo mundo. Imagina, As dinâmicas. quando os filhos, não sei se vocês tiveram experiência, brincam com os seus pais, a alegria deles é tão efusiva. Isso aí não tem. Nossa, né? É de levantar qualquer alma, né? Isso. É de levantar, dar ânimo. Isso é verdade. Tolélia, porque aqui, Isso é verdade, porque aqui, graças a Deus, a minha esposa é muito competente nisso, ela ama nossos filhos, eu também, quando posso, brinco. E o sorriso deles é uma coisa impagável. Isso. Não é? A senhora é tudo, a senhora disse tudo. É risadona. Eles dão aquelas risadas. É verdade. É verdade. É uma coisa impressionante. É o protótipo da felicidade. Né? É a felicidade. É isso mesmo. Né? Então, e aí, depois disso, se a gente deixa os nossos filhos ficarem muito no tablet, né? É até um crime mesmo, né? É um crime. Com essa felicidade que a gente pode proporcionar a eles, enfim, é isso mesmo. Exatamente. Então nós temos que dar uma volta à vida normal. Nós perdemos a normalidade. Tá? Ótimo. Os eletrônicos... Isso resume tudo. A normalidade. A humanidade. Isso mesmo. Isso tudo. Doutora Lélia, como eu poderia agradecer? Muito obrigado. Foi uma aula. Nós vamos deixar salva a live, vou colocar no IGTV. Doutora Lélia, muito obrigado pela caridade, pela generosidade. Eu sei que a senhora está atendendo online, a senhora faz um trabalho muito bonito no Instagram. Eu peço mais uma vez que todos possam acompanhar, viu, a doutora Lélia. Doutora Lélia, muito obrigado. Deus te guarde sempre. A senhora e a todos aqueles que a senhora ama. Muito obrigado pelo auxílio, pela ajuda. Olha, eu sou feliz ajudando. Esse Instagram me Eu sei. Te deu essa possibilidade para ajudar. Isso. A gente vê no sorriso da senhora esse talento, essa vocação que Deus deu à senhora. Muito bonito quando a gente vê uma pessoa no pleno uso de sua vocação. Sim, exato. Muito obrigado. Isso, imagina, de nada, foi um prazer, tá? Foi um prazer, uma alegria muito grande. Um abração para todo mundo. Tchau, doutora Lélia. Obrigado, tá? Tchau. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Amém. Até. Tchau. Até lá. Tchau.